Então, nas duas linhas que tratam sobre ele ter aí foi, eita, já tá gravando, tá? Pois bota no... Botou, né? Perfeito. Obrigado, né? Então, como eu estava dizendo, eu havia falado que qual o momento em que os discípulos deixaram de ser discípulos a ser apóstolos, né? E aí, na aula passada, salvo engano, eu falei apenas de uma linha, mas tem outra linha. Eu gosto muito sempre de falar assim, de apresentar as linhas para que vocês possam já assimilar e raciocinar junto. Pegar o texto bíblico e fazer a exegese dele. Então, assim, é muito bom. Eu não estou aqui para dizer assim, eu falo e o que eu digo é o que deve prevalecer. Não. Eu falo e o que eu digo deve ser examinado. Eu gosto assim desse princípio. E eu falei só de uma linha, tem outra linha. A outra linha é o quê? É que os discípulos deixaram de ser discípulos ou acumularam junto ao desempenho da função o ofício de apóstolo. Quando? Quando Jesus enviou eles. Quando Jesus enviou. É uma linha. Qual foi o momento? Jesus enviou. Quando Jesus envia eles para sair pregando, para pregar o evangelho. Então, aquele momento, alguns dizem, aquele momento ali foi quando eles passaram a ser apóstolos. De 2 em 2, pegou 70, né? Dividiu de 2 em 2. Então, ele mandou 35 duplas, né? 35 duplas. E aí mandou eles pregando e deu autoridade a eles. Eles foram, pregaram e disseram, mestre, os espíritos saíam, as enfermidades eram expelidas, né? Os milagres estavam acontecendo. E eles tudo alegam. Aí Jesus alegrai antes, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Então, naquele momento, uma linha entende que é nesse momento, e esse momento é o momento em que eles deixam de ser discípulos para ser apóstolos, porque eles foram enviados. Outra linha é aquela que eu falei, que é a do Pentecostes, porque Jesus disse, fica aqui, né? Fica aqui até que do alto seja revestido, então vocês serão minhas testemunhas. E aí, inclusive, é onde a testemunha de Jeová se ampara, né? Ela se sustenta ali, diz que Jesus ele não mandou, ele não disse que nós seríamos servos ou, sei lá, irmãos, amigo, qualquer outra coisa. Ele disse que nós seríamos testemunha. Aí se pauta aí eles. Seríamos testemunha. Né? Testemunha. E aí eles se baseiam por isso aí e vão-se embora. Por isso que eles são as testemunhas. Enfim, isso é outra coisa. Aí outros acreditam que seja lá, no dia de Pentecostes. Foi ali que eles deixaram de ser discípulos a ser apóstolos. Por quê? Porque discípulo é andar junto, andar lado a lado. E, humanamente falando, Jesus não estava mais. Porém, eles ainda estavam com o ofício de serem enviados. E Jesus disse, fica aqui até que seja revestido. Aí, quando for revestido, começou. Então, outra linha, fica aí. Tá? Então, tem essas duas aí para trabalharem. E aqui, Paulo ele vai falar sobre os ministérios, né? Então, os dons ministeriais. É o local onde a gente tem a classificação, ou a listagem, né? Não necessariamente com essa ordem, mas a listagem dos dons ministeriais. E aqui ele traz com todas as letras, e em todas as traduções vai ter o termo aqui dizendo apóstolos, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. E outra tradução vai dizer, no lugar de doutor, vai ter mestre. Né? Mestre e doutor são sinônimos. E vejamos, meus irmãos, que aqui nesse texto ele fala de diversos ofícios. E desses ofícios, aqui está o de pastor,
que é o que é mais aceito, né? É pastor. Por que é o mais aceito? Porque enquanto o líder, ele é o pastor, os liderados é o rebanho. E o rebanho é o que? De ovelhas. E Jesus usa muito essa figura de linguagem. Ovelhas. Muito. Ovelha, bode. Ovelha e bode. Né? Então, por esse contexto amplo, predomina-se o ofício de pastor. E como predomina-se o de pastor, todavia, entretanto, ainda tem-se inúmeras pessoas, um povinho por aí, que confrontam o ofício de pastor. Confrontam. Dizem que não existe essa de pastor, que o nosso pastor é o que está lá no Salmo 23. Nós não precisamos de outro. O pastor é Jesus. Ele é o pastor. Então não precisa de um pastor humano. Como é que pode um humano ser o líder no meio do povo, se ele é pecador igual aos demais? Então tem uns que ficam batendo, confrontando. E a gente vê aqui que o próprio Paulo vai mencionar sobre que Deus havia dado, foi Deus que separou, foi Ele mesmo que classificou dessa forma. Então se foi Ele, quem somos nós para questionar o que Deus fez, né? Não pode a criatura questionar o seu Criador porque o fez. O Criador é que manda, Ele que dita as regras, é Ele. Então o nosso papel é somente aceitar, se posicionar e exercer com maestria, exercer com muito amor e por amor. Aí seguindo, ele diz assim, versículo 12, ele vai explicar por que ele fez isso, essa organização ministerial, ele vai explicar por quê. Por que ele fez? Aí ele diz do 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então ela é assim, temos os ofícios exatamente para o aperfeiçoamento, para o crescimento ordenado, para que esteja tudo no seu devido lugar, bem ajustado como um corpo. E este corpo é de Cristo. Imagine um corpo, existe pessoas? Existe. E pessoas, por exemplo, que na mão tem 5 dedos, aí nasce um dedo bem aqui. Existem pessoas assim, tem muitas. Tem 5 dedos na mão e tem um dedo bem aqui. Eu pergunto, esse corpo está ajustado? Está normal? Ou é uma anomalia? É uma anomalia. Eu não posso dizer que é normal um dedo aqui. Exato, é uma anomalia. Agora, se a maioria das pessoas, se todos os seres humanos nascessem com 6 dedos e nascesse um com 5, o anormal era o de 5. Entendeu? Então, o corpo bem ajustado, nós temos um parâmetro. Qual é o parâmetro? É o de Cristo. Esse é o parâmetro. Ele é a base. É Ele que é o centro. Tudo vem dele, e para ele, e por ele. E sem ele, nada do que foi feito havia sido. Então, ele é o parâmetro. Ele é o padrão. Em santidade, é o padrão em conduta, é o padrão em obediência, é o padrão em tudo. Então, não posso, por ser um pastor, ou de repente aparece um apóstolo, ou um profeta, ou um evangelista, ou um doutor, um mestre, chegar e dizer que não, o padrão não é bem Cristo, o padrão é fulano. Não posso inventar um outro padrão. O padrão é Cristo. Então, se Deus foi quem determinou que fosse assim, precisa ser assim. Por quê? Qual o propósito? O propósito, ele diz, verso 12, ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Esse é o propósito. O aperfeiçoamento, ou seja, ser perfeito. E vejamos se não foi o que Deus falou lá para Abraão, lá no Tanakh, né? Lá na Torá, estava aqui agora há pouco.
O que ele diz? Anda em minha presença e ser o quê? Perfeito. Olha qual é o desejo de Deus. Que nós andemos na presença dele e não só andar, mas ser perfeito. Por isso que ele bota aqui, ó, querendo, verso 12, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Aí o verso 13, ele mostra agora o quê? Um propósito, um alvo, um destino. Qual é? Ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos também a quê? A varão perfeito. Qual medida? A medida da estatura completa de Cristo. Aqui, parâmetro, né? Esse é o parâmetro. É esse aqui. Eu acho muito esse capítulo 4 de Efésios aqui, eu acho apaixonante, sabe? Porque ele trata de muitas coisas assim, desde a igreja até do novo convertido, até o que já está lá na frente, trata de tudo. É muito, muito interessante. Isso aqui, eu uso muito no discipulado, na verdade. No discipulado a gente pega isso aqui, é muito, muito bom. E aí, seguindo aqui, ele diz assim, ó, ele fala de novo um outro propósito. Qual é esse propósito? De novo, ó, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de quem? Dos homens. O engano dos homens, que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Aí ele diz, não é para ser assim, né? Não sejam mais como meninos inconstantes. É bem verdade que tem muitos crentes, muitas pessoas, não vou falar nem do ímpio, da pessoa lá de fora, falo dos de dentro mesmo, do corpo, que compõe o corpo de Cristo. Tem muitos que são inconstantes. Uma hora está firme, outra hora está fraco. Uma hora está uma bênção, outra hora está esfagaça. Uma hora está pegando fogo, exortando todo mundo, pregando com muita ousadia, outra hora está lá, meio cá. E ele diz, olha, não sejamos assim, constantes. Nós precisamos ser o quê? Firmes. Firme e constante. Né? Exatamente o oposto. Né? Não é para ser inconstante, é para ser firme e constante. Né? Aí, no versículo 15, ele vai dizer, antes o quê? Ao invés de ser inconstante, sejam o quê? Seguidores da verdade. Com o quê? Com amor, com caridade, né? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? Cristo. Ou seja, cresça em Cristo. Agora ele vai trabalhar o discipulado, né? E aí, ele vai tratando essas questões e aqui no versículo 17 em diante, que é para a gente apressar um pouquinho o passo, ele vai dizer assim, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Como? Na vaidade do seu sentido. Ele está dizendo assim, ó, eu estou falando isso aqui para vocês, para que vocês não andem iguais os outros, os gentios, que eles lá andam na vaidade do seu sentido, ou seja, o que eles pensam, o que eles acham que é a verdade, o que eles acham que é o certo, o que eles acham. Por quê? Porque eles não têm parâmetro, eles não têm um padrão. Nós não, nós temos um padrão. Quem é nosso padrão? Cristo. Quem é nosso parâmetro? Cristo. Nós somos membros de qual corpo? De Cristo. Nós temos, eles não. Eles fazem o que eles acham que é verdade, que eles acham que deve fazer, que eles pensam que está certo. Nós não, nós fazemos o que está escrito, Bíblia. Vivemos Cristo. Então não tem como a gente nem sequer comparar. Não dá. Nós como cristãos não é para termos sequer um resquício de
comparação com quem é do mundo. Nada. Não faz sentido. E aí ele está dizendo, versículo 19, versículo 18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles. Quem? Nos gentios, lá fora. Pela dureza do seu coração. Só, meus irmãos, que tem uma coisa, que esse povo que ele fala dos gentios, lá de fora, os outros, aqui para nós, às vezes eles já estão aqui dentro. Eles já estão dentro da igreja. É aquilo que entra lá naquela parábola, o joio e o trigo. O joio e o trigo, os dois, estão aonde? Estão lá fora ou estão aqui dentro? Estão aqui dentro. O joio e o trigo. Aí Paulo está dizendo assim, olha, vocês é para andar, não é igual a eles não. Nós temos um parâmetro, é Cristo. Siga Cristo. Se assemelhe a Cristo. Seja perfeito como Cristo. Aos parâmetros. Mas tem uns dentro da igreja que não são. Mas por que eles não são assim? Aí o texto diz, por causa da dureza do coração deles. Pela dureza do seu coração. Deixa eu dizer, né? E aí no verso 19, ele diz assim, os quais quem? Esses gentios aí. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Ou seja, como eles perderam o sentimento, eles não têm mais aquela alegria de estar na presença de Deus. A alegria do Espírito Santo. Perderam esse vigor, perderam o sentimento. Vem para o culto, mas é como se fosse um culto qualquer. Tanto faz. Ah, quem é que vai pregar? Ixi, fulano, não sei o quê. Quem é que vai louvar? Ixi, a irmã ali desafina mais do que não sei o quê. Quem é que vai orar? Fala, meu Deus, você vai orar? Não, meu Deus do céu, não sei o quê. Esse aí é o quê? São sinais de quem perdeu o sentimento. Perdeu a avidez do Espírito, o fervor do Espírito. Perdeu. E aí como perdeu o sentimento, perdeu o prazer, perdeu a alegria, só faz observar. Só observa e reclama. Observa e reclama. Vira crítico, destrutivo. Destruindo a si e os outros. Né? Porque existe o crítico construtivo. Né? Ele observa e dá o palpite para melhorar. Ó, vamos fazer assim para melhorar? Vamos. E faz junto. Ele não só aponta, ele faz junto também. Vamos, bora lá, bora. E nesse caso, essa pessoa, ela por ter perdido o seu sentimento, o fervor, por ter perdido, ela já não tem mais prazer e alegria. Então ela conta nos dedos os cultos que ela vai. É culto de quê? De criança? Não, eu não sou mais criança. Vou fazer o que lá? Aí culto de adolescente ou culto de jovem. Não, culto de jovem é para jovem. É culto de senhora. Não sou velho. É culto de senhor, não sou obreiro, é dos senhores. Começa a selecionar os cultos. Começa a selecionar. Não vou não. Aí ela começa a trocar um culto por um aniversário. Começa a trocar o culto por um convite dos amigos para ir para o shopping. Começa a trocar o culto por um jogo de futebol. Começa a trocar o culto porque vai passar não sei o que na televisão. Eu tenho que assistir. Começa a trocar o culto por uma série porque está assistindo a série e não quer perder e tem que terminar. E chega o horário do culto, não, só mais essa, só mais essa. Aí daqui a pouco passa, já está tarde, não vou mais não. Ou seja, perdeu o sentimento. Perdeu o sentimento, total. Então esse é o joio lá da parábola. Mas está dentro da igreja. Cuidado que ele está dentro da igreja. Saiu não, viu? Saiu não. Está dentro da igreja. E aqui Paulo ele vai trabalhar isso. Ele trabalha e aí no versículo de número 20 ele vai dizer assim, ó. Aí ele vai dizer isso aí, ó. Eu falei tudo isso deles. Aí ele começa, o versículo 20. Mas vocês não aprenderam assim não, viu? Né? Versículo 20, ele diz assim, ó, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ou seja, que Cristo? Que eu vou botar aqui, eu classificar como sendo joio, porque gentil para gentil, todo mundo aqui é gentil, né? Tudo aqui é gentil, todo mundo aqui é o gentil. Não é o judeu. Nós também somos gentil.
nós não somos judeu, então nós também somos gentios. Só que aqui ele está falando do gentio que toma por base, como parâmetro de vida, Cristo. E o gentio que não toma, por conta da dureza do coração. Perdeu o sentimento, perdeu tudo. A dureza do coração, aí ele deixou de lado. Então eu estou falando do gentio que toma por base Cristo. E aí diz, mas vocês não aprendeste assim a Cristo. Assim como? Com essa libertinagem toda. Com essa insensibilidade espiritual. Com essa inconstância como meninos. Não foi assim que vocês aprenderam. E ele disse, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Faz essa questão, né? Se é que aprenderam mesmo. Aí no versículo 22, o que aprenderam? Quando ele diz lá, que no versículo 20, mas vós não aprendestes, né? Assim a Cristo. Aí no 22, qual é o que aprenderam? Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Ou seja, quanto ao trato passado, que trato passado? Esse trato passado tem dois sentidos. Quais? O primeiro, já apaguei, né? O primeiro é relacionado ao Tanakh, ao Antigo Testamento, à velha aliança. Por quê? Porque essa velha aliança, ela tem os seus rudimentos nas obras. Os rudimentos dela é da lei. E a lei é pelas obras, né? A lei é pelas obras. Então ele está dizendo, ao velho, quanto ao trato passado. Né? Ponto. É isso. 2, é o quê? Esse trato passado é a vida antes de conhecer a Cristo. Entendeu? Quando ele fala aqui que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. A vida antiga, a velha criatura, ela se corrompe com as coisas do engano, a concupiscência do engano. E ele diz o quê? Qual é a palavra-chave que ele diz? Vos, o quê? Despojeis. Os despojeis. Da maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado esse comum seria devido também. Aí parece mais assim. Pela antiga maneira de viver, é assim? A maneira antiga. Maneira antiga de viver. Pronto. Né? Aí já aplica-se mais para a segunda, né? Exato. Dá para compreender, né? Assim, pela antiga maneira de viver. Aqui na corrigida fala que o trato, fala do trato. Né? Aí o versículo, percebamos que ele diz o que aqui? A palavra-chave do 22, despojeis. Ou seja, a tua fala despojar também? Deixar de lado. Pronto, deixa de lado. Como eu já falei aqui dos assuntos, eu estou no capítulo 4, né? Estou no capítulo 4. Capítulo 1 fala da eleição e predestinação. Capítulo 2, salvação pela graça e não pelas obras. Capítulo 3, condição de prisioneiro e poder de Deus no Filho. Né? E o capítulo 4 é a unidade. Né? A unidade da fé. E aí a gente está discorrendo aqui, né?
A unidade da fé. Vou botar aqui. E parâmetro da vida com Deus. Né? É a unidade da fé e o parâmetro da vida com Deus. Nós temos um parâmetro, nós temos um padrão. Esse padrão é Cristo. Pronto. Aí, ele vai e continua, né? Vou tirar daqui de baixo, se despojar, vou botar aqui em cima. Já falei do local, né? Aqui em cima. Primeira coisa que ele diz: despojar, né? Deixar de lado. Aí vamos lá, versículo 23. Depois que deixou de lado, despojou, aí vem o 23, ó. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Ou seja, depois de despojar, agora é renovar. Não é assim? A tua tá como? Renovar também? Se deixar renovar, né? E vos renoveis, tá? E aí no 24, ó, na sequência, tudo na sequência, viu? Ó, 22, 23, 24. Aí no 24 ele diz: e vos revistais do novo homem. Como é que tá na tua? E assim revestir da nova natureza. Revestir, né? Também tá no mesmo verbo, né? 3. Revestir. Forte, né? Sequencial, na ordem. Na ordem. Não tem versículo passo a passo. Gradativamente. Ele está explicando como é que você reconcilia ou nasce de novo. Você primeiro, ó, se despoja. Deixa de lado. Jogue fora, não presta não, jogue fora essa conduta maliciosa, esse pensamento imoral, essa língua torpe, jogue fora, presta não, jogue fora, se despoja, despojar da velha criatura, do velho homem, jogue fora, não presta. Aí depois que você fizer isso, jogou fora, jogou, tá beleza, jogou mesmo, joguei. Agora você vai ser o quê? Renovado. Para ser renovado, primeiro tem que despojar. Né? Não tem como ser renovado se não jogar fora a sujeira. Então, para ser renovado, primeiro tem que despojar. Aí, depois que é renovado, aqui é tremendo isso aqui, que eu gosto muito de usar para outra coisa já. Mas enfim, depois que você é renovado, pronto, eu fui renovado. Tá bom, não tá? Tá bom, eu fui renovado, né? Só que não é para se conformar não, irmão. Tem mais um passo, mais um degrau para ficar brilhando, para ficar perfeito. Depois de ser renovado, você precisa agora ser o quê? Revestido. Revestido. E esse revestimento, ele é em todos os sentidos. Paulo vai dizer aqui, ó. Revestir, versículo 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Como é que nós somos revestidos? Não, isso aqui é o 24, né? Revestido. E vos revistais. Pronto, revistais do novo homem. Como é que nós somos revestidos? De uma nova criatura, um novo ser foi gerado em mim. Novo ser, eu fui revestido agora de algo que veio de Deus. Não é mais do que veio da minha mãe, é do que veio de Deus agora.
Foi revestido. E se eu fui revestido de algo que veio de Deus, o que é que veio de Deus para mim? O que é que vem de Deus, que mexe comigo, que me transforma, que trabalha em mim, me convence? O Espírito Santo. Então, aqui, Paulo ele faz esse sentido. Eu, particularmente, em pregações e em momentos de aula, eu gosto muito de aplicar isso aqui no que diz respeito ao batismo com o Espírito Santo, né? O batismo no e o batismo com. Né? Isso aí é lá para pneumatologia, né? Chega para lá. Mas eu já falei, né, algumas vezes, não foi? Batismo no, que é quando a gente aceita Jesus, e o batismo com, que é quando a gente é revestido. Entendeu? Considere isso aqui, que é revestido. Revestir. E é quando a gente recebe de Deus. E o aceitar Jesus a gente já recebe. Mas revestir é vestir de novo. Vestir de novo daquilo que veio de Deus. E aí, aí ele vai explicar agora no 25 como vai se portar, como é que se porta depois que passa por esse processo aqui. Porque depois que a gente é renovado e revestido, ainda a natureza humana continua em nós. Só que aí vem o detalhe, onde está o detalhe? É que agora eu não estou sozinho. Eu tenho agora um revestimento que veio do alto, que me capacita a lutar contra ela. Antes eu era fraco. Né? Antes eu era fraco. Por que eu era fraco? Porque eu era só a carne. Se eu era só a carne, eu era fraco. O que Jesus vai falar? Que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é que é fraca. Então, se você está fraco, é porque você está só a carne. Só a carne é fraco mesmo. Mas agora, você está revestido do espírito, você tem uma ajuda aí, ó, e boa. E essa ajuda, esse revestimento do espírito vai te ajudar a vencer a carne. E a carne continua. Não sai não, viu? Continua. Aí ele vai dizer, ó, já depois de revestido, né? Depois de revestido. Aí ele vai dizer no versículo 25, pelo que deixai o quê? A mentira e falai a verdade. Não era? Mas a pessoa não já está revestida? Será que ela pode mentir depois revestida? Ora, sim, não pode. Pode. A natureza humana ainda está em nós. Saiu não. A questão é porque agora nós temos revestimento, um auxílio, uma ajuda vindo de Deus para a gente andar em santidade. Veja qual é o propósito do revestimento. Versículo 24. Revestido. Para andar o quê? Em justiça. Retidão na tua, né? A minha diz aqui na corrigida, fala para andar em verdadeira justiça e santidade. Né? Andar em verdadeira justiça e santidade. Pronto. Então esse revestimento é para isso. Não é para me sentir mais crente do que os outros, né? É para me ajudar na minha fraqueza. É para eu poder andar em verdadeira justiça e santidade. É para isso, para a gente ser santo. E aí ele vai dizer, aquele que mentia, não minta mais, agora fala a verdade. Aí ele diz assim, versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. 27, não deis lugar ao diabo. 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, a trabalhar, né? Fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa. Para quê? Para promover a edificação, para que a graça para que dê graça aos que a ouvem. Como é que diz na tua? Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Perfeito. Né? Perfeito. Mesmo sentido. Aí no versículo
30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo. Por quê? Porque agora o Espírito Santo está conosco. Fui revestido. Fui revestido, mas isso não me isenta de pecado. Não. Eu fui revestido para andar em santidade, mas se eu pecar, eu vou entristecer ele. Ele vai me ajudar nessas condições. Né? Uhum. Perfeito. Nessa analogia da veste, né? Você foi revestido, mas ainda pode sujar a veste. Perfeito. Muito bem colocado. Santificando, sempre. Ainda tem uma ajuda, né? Antes era só na carne, sozinho. É difícil, mas agora não. Né? Aí o versículo 31. Toda amargura. Aí ele vai listar. Agora ele pega uma relação grande. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja agora o quê? Tirada de entre vós. Né? Como é que diz na tua? A relaçãozinha diz o quê? É a leitura contrária. Contrária, né? Aí Lígia, né? Pronto. É o contrário, né? Que não age. E aí ele termina o capítulo 4, no 32, dizendo assim: antes, ou seja, ao invés disso aqui, seja assim, ó, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus. Né? Aí fecha o capítulo 4, aí vai para o capítulo 5, eu acho lindo demais esse 5, e no 5, nem cabe aqui, mas eu vou puxar aqui para cima. Vou apagar aqui a data, né? Já dá para apagar? Tá. Dá para saber essas datas aqui? Dá? Eu nem expliquei aqui, também dá muita explicação aqui, mas deixa para uma próxima aí, não sei quando. Aí, vou apagar aqui para botar o capítulo 5 e o 6. 5 e 6. Aí vamos lá, o capítulo... O 5. O 5. Eu acho lindo que ele já começa... Outro padrão. Qual? No mesmo sentido. Só que assim, antes ele não falou de Cristo? Não foi? Ele disse, nosso parâmetro é quem? Cristo. Cristo é o parâmetro, é o padrão. Santidade, reverência, temor, justiça, amor. É ele, Cristo. Porém, acho que Paulo escutou alguém falar, que hoje, eu digo isso porque hoje eu escuto pessoas bem pertinho de mim, mas muito perto mesmo, que diz assim, mas é claro, Jesus exigiu santidade, aliás, Jesus foi santo, porque ele era o Filho de Deus, ele era o enviado por Deus, ele veio para isso. Jesus, não tem como um pecador se comparar com Jesus, não. Mas nós temos que ser igual a ele, seguir os passos dele, mas não tem como não, irmão, não tem como não. Nós somos pecadores, Jesus não tinha pecado. Nós somos humanos, Jesus ele era homem, mas ele era Deus. É claro que ele não tinha, que ele conseguiu, que ele também, né? Aí está certo. Parece que Paulo escutou isso, sabe? Parece que Paulo escutou. Que aí Paulo disse assim, eu vou parafrasear, eu vou botar assim, tipo assim, se vocês acham que Cristo é difícil para seguir, porque ele é santo, né? Porque ele é filho de Deus, com poder, autoridade e tudo mais, ele não pecou, se acha que ele é difícil, seguir a ele é difícil, então faça o seguinte, aí capítulo 5, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, como filhos amados, sejam meus imitadores. Aqui ele tinha duas coisas aqui, ele tinha propriedade para falar e tinha ousadia. Porque não é qualquer um que pode dizer assim, ei, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Primeiro, ele tem que estar com a vida íntegra no altar. É Cristo. Mas se alguém acha difícil seguir a Cristo porque Cristo não tinha pecado, pois espera aí, deixa eu baixar um pouquinho o nível e eu trazer para mim, eu sou pecador. Eu sou imitador dele. Então, seja meu imitador. Foi o único que disse. Foi o Paulo, o único.
O único aqui, todos. Nenhum falou isso. Somente Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então aqui, aí a pessoa já fica emudecida. Por quê? Porque se ela disse que era difícil seguir a Cristo, porque Cristo era santo, não tinha pecado, agora nós temos um pecador. Para se igualar conosco. Pecador. Pronto. E agora, dizer o quê? É só querer. Parte de você. Se você quiser, você consegue. Certo? Aí ele começa aqui, obviamente que eu não vou ler, porque tem muita coisa aqui, mas aí ele, no capítulo 5, ele já vai trazer orientações. De que modo? Vai trazer instruções familiares. Com exortações para quem? Os pais e para os filhos. O esposo e a esposa. O tratamento em família. E vamos um pouquinho além. Ele pega pesado. Porque ele coloca no mesmo patamar, ele coloca a condição do amor, o amor entre o esposo e a esposa, no nível tal que ele eleva o nível divino, né? Ele eleva e diz assim: olha, ame ela assim como Cristo amou a igreja. E não só isso, mas se entregou por ela. Então, meu amigo, aí ele sobe o nível, dá uma dosagem divina, enche da graça, pesa nos ombros do casal e diz: ó, esse é o padrão, vai lá, siga. Então, no capítulo 5 a gente tem esse arranjo, né? Os deveres domésticos ali, os deveres matrimoniais. E aí no capítulo 6 vem aquele fechamento, que ele continua ali dos filhos, os servos. Tem os servos também, né? Tem os servos também. E aí vem o capítulo 6 com aquela máxima lá que é da armadura. E a armadura não é do soldado romano não, viu? A armadura que ele diz ali é a armadura de Deus. A comparação é que é romana, exato. Mas ali o nosso slide deu certo não, né? O slide deu não, né? No slide era essa parte aqui. Mas como não deu... manda no WhatsApp, né? Tá no grupo, bota no WhatsApp. E talvez eu bote também o link na descrição do vídeo, né? Será que funciona? Aí você vem. Não sei se vai dar não. Então, no grupo eu boto lá. Que aí a gente vai ver na armadura. Deixa eu só falar aqui de duas. É do escudo. O escudo, ele tinha dois, tinham três na verdade, 3 escudos, tipos de escudo. Eu vou falar só de 2, são os mais notáveis. Tinha um escudo que ele era retangular, óbvio que eu não vou saber desenhar, né? Mas a gente vai tentar fazer aqui algo parecido. Retangular. E tinha um outro escudo que ele era redondo. Coisa difícil é desenhar um círculo, né? Perfeito, um círculo perfeito. Isso. E aí, o redondo, ele tinha um círculo no centro. Tem outro exército, não é o romano. Eu não lembro agora.
Mas tem outro que usa também esse redondo, com o círculo no meio. Só que nesse outro, que eu não estou lembrando agora, esse círculo no meio, ele tinha um furo. E este furo tinha nome. É o outro, tá? Não é o romano. O romano não tinha furo. O romano era fechado. Não tinha furo. Eu estou só aproveitando a ocasião para explicar desse outro. Aí esse aqui, inclusive ele está na Bíblia. Está lá no Salmo 91. Salmos 91. Salmo 91. Ele vai falar aqui, ó. Verso 4. Diz assim, ó: Ele te cobrirá com as suas asas, suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Como é que está na tua aí? Ele cobrirá as suas penas, as suas asas, e a sua verdade é proteção. Proteção e escudo, né? Pronto. Aí, não fala o broquel, né? Aí, na história, vai dizer que o escudo é isso aqui, de fora. O soldado segurava aqui. Esse redondo é um que ele tem uma cinta de couro do seu ombro para o braço e aqui, e ele segurava aqui, ó, ficava firme, né? Essa é o Wolverine, né? Eu olhei agora aqui. Tirado. Assim, né? O escudo aqui, ó. O escudo. E aí, com esse escudo, esse escudo de outro exército, ele tinha o furo no meio, broquel. Esse furo tanto servia para ele dar uma olhada rápida, quanto servia para ele botar uma lança. Botar a lança no broquel, para garantir a segurança. O escudo protegia e com a lança ou olhar, ele atacava e dava a sua segurança. Então, esse furo é chamado de broquel, que é um furo de broca. Broquel é derivado de broca. Só para uma curiosidade, para a gente entender. Aí, voltando para a ilustração do soldado romano, ele usavam 3 tipos de escudo. Os principais é esse aqui, o retangular e o redondo. O retangular, ele era usado na infantaria de linha de frente. O grandão, Esse aqui é grande. Quase. Não chegava a ser total. Porque tinha as estaturas, né? Tinha a estatura e tinha, se fosse o tamanho da pessoa, tinha soldado alto, era um grandão. Soldado mais baixo era menor, e aí ia gerar insegurança neles. Então tinha que ser um padrão. O soldado se escondia aqui atrás. Botava e se escondia. Então, nesse retangular, era o de linha de frente, usar de linha de frente. Para fazer aquela parede, linha de frente, protegida. Bem como para proteger das flechas que vinham de cima, que ele também poderia, levantava assim e protegia. Já esse redondinho era dos da retaguarda. Ele já usava, na hora que esse aqui abria para atacar, eles vinham atacando. E esses que vinham atacando, ele usava esse redondo, que ele se defendia da espada que vinha do ataque e com a outra mão atacava. Era um escudo menor, igual do Capitão América. E aí ele usava na luta para se defender do ataque e atacava por aqui. Então era o menorzinho. E bem como a sua armadura. A sua armadura também tinha várias. Capacete, vários. Couraça, várias. Tinha a couraça escamada. A escamada é uma que ela... todas elas são de ferro, prata. Então ela tinha... Era um couro e o ferro colado no couro. Ou com os furos para costurar no couro. E aí ficava uma camada de ferro aqui, outra camada aqui, camada aqui, camada aqui. Então, na hora que ele se movimentava, as camadas faziam assim, para eles se movimentarem.
mas sem abrir fenda, era chapa de ferro assim. Esse era escamada. E tinha outras que aí, né, cada uma tinha a sua peculiaridade. Tinha uma que era de linho, que era dos soldados de rua, de estar no meio do povo, soldado para conter montim, não era para guerra. É como nós temos hoje, temos a polícia militar, que é da rua, de praça, que está no meio do povo, e temos o exército, que não fica no meio do povo, fica no mato, mas é de guerra. Né? Então temos esses dois, e temos outros também, né? Mas é para a gente entender melhor. Então o soldado também tinha isso, tem as suas armaduras. Paulo, ele faz a comparação desse de ferro. A comparação que ele usa é esse de ferro, de guerra, de batalha, de frente de batalha. Ele faz a comparação que ele usa é desse soldado aí. E aí nessa comparação ele mostra que o soldado ele não pode ir para a guerra, para a luta, faltando alguma peça. Ele tem que estar todo revestido. E era uma armadura pesada. Há quem diga que tinha armadura de pesar 30 quilos, uma peça dela. E aí a gente entende por que Davi, quando foi lutar contra Golias e Saul tentou vestir nele a armadura, ele saiu nem do canto. Saiu nem do canto, ele que realmente era pesado. Era pesado. Isso uma peça 30 quilos, a outra peça 10, outra peça... E aí no final o cabo estava imóvel. Me tira daqui senão eu vou cair. Né? Deixa eu só com a minha funda mesmo que eu vou para cima. É no nome do Senhor. Então, ele mostra isso. E aí, a comparação que Paulo faz aqui em Efésios 6, da armadura de Deus, não é que Deus tenha necessidade dessa armadura, mas são armaduras espirituais, para lutar contra o inimigo espiritual, as hostes da maldade, os principados do ar, né? Os príncipes das trevas. É uma luta espiritual. E essa armadura, óbvio que ela é também espiritual. E aí nós precisamos estar o quê? Revestidos. E aí essa região aqui, por exemplo, a região que a gente vê ali, era uma região que era muito de guerra, muito atacada. Apesar de não ter o nome ali no slide, mas essa parte azulada escura assim, de baixo, é o mar Mediterrâneo. Essa parte falhada para cima, essa partezinha falhada, é o mar Egeu. É o mar Egeu. A parte esquerda da imagem do mar Egeu é a Macedônia. Essa parte aqui é a Macedônia. Paulo ele estava do lado de cá em Éfeso e ele tinha que passar a Macedônia para seguir nas viagens missionárias. Quando fala passa a Macedônia, é passar o mar Egeu e chegar na Macedônia. Ele passava para lá, a região da Macedônia, aquela parte lá de cima, passando assim. E a outra, esse mar subindo, é o mar Adriático, esse subindo é o Adriático, e a base dele, que é a parte que ele afina e depois alarga, essa parte de baixo, mais larga, é o mar... Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Não, fugiu agora o nome dele. Mas essa parte da esquerda já é Roma e Itália. Essa parte da esquerda, a Roma e Itália. Então Paulo ele pregou na Macedônia, depois ele retorna para cá, para Ásia Menor, descendo para Jerusalém, e aí depois é quando ele vai preso lá para Roma, passa para lá. Só que quando ele vai para lá, vai pelo mar, vai no mar Mediterrâneo. Para na ilha de Creta e depois segue. É longo. Passa na ilha de Malta. É longo. É todinho. Isso, esse escurão aí, em alto mar. Foi uma viagem bem arriscada. E quando ele chega em Roma, a primeira vez que ele vai para lá, assim, nessa questão, é quando ele vai preso, naquela data que estava aqui, de 62, ele vai preso. É quando ele evoca o seu julgamento a César. Quando ele evoca a César. E aí, como ele evoca a César, vai para lá, para ser julgado por César.
E é quando ele recebe a visão domiciliar, né? A visão na prisão domiciliar, nesse período. Teve uma coisa que eu acabei passando por cima e não falei, não sei se eu cheguei a falar ou não, deixa eu ver aqui se é nesse ponto, é a respeito da data da carta, né? Falei não, né? A data. Eu já passei tudo, né? Já apaguei essa parte aqui, mas a data dela, como elas foram escritas na prisão, Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemon, os 4 foram escritas na prisão. Em qual prisão? Primeira ou segunda? Primeira. E a primeira foi em qual data? 62 a 64. Então, logo presume-se que a data da escrita das cartas foi 62 a 64. Né? Por lógica, a gente... Por lógica, né? Se foi na prisão, não tem o que questionar, né? Certo? Fechou aqui? Pronto, assim a gente encerra Éfeso. Claro que tinha muito mais coisa para ver, né? Mas em razão das circunstâncias que aconteceram no início, a gente fica limitado. E aí, na próxima aula, nós iremos trabalhar sobre a carta de Paulo aos Filipenses, né? Aos Filipenses. Tá certo? Que Deus em Cristo vos abençoe e que possamos nos encontrar na nossa próxima aula, em nome de Jesus, tá? Vamos encerrar.